Ver que tipo de atividades, que ideias matemáticas a gente pode apresentar para matemática cotidiana, tudo bem? Tudo bem. Então vamos embora. Vamos lá. Liliana, essa paisagem aqui cheia de obstáculos, tipo barrancos, rios, ainda assim é possível medir distâncias inacessíveis, né? Esse é um dos primeiros motes da trigonometria, medir distâncias que a gente não consegue atingir. Se eu estivesse dando aula no campo, por exemplo, propor isso para os alunos. E eles têm que fazer medições angulares, medir distâncias lineares e ver até que ponto a trigonometria básica ajuda eles a resolver. Por exemplo, a aplicação possível em trigonometria é descobrir a largura desse lago. Com o Bigode ali, nós vamos representar um triângulo retângulo. Bigode, dá uma caminhada daqui até o Caramanchão. Quantos metros? 12 metros! Considerando que o Bigode estava perpendicular a mim, dá para medir o ângulo agora em que o Bigode está. E a gente vai perceber que esse ângulo é de aproximadamente 30 graus. Sabendo que a distância que o Bigode percorreu é de 12 metros e que o ângulo que eu estimei é de 30 graus, então a largura do nosso lago vai ser de aproximadamente 20 metros. Para calcular a largura deste lago, a professora Lilian fez de cabeça a seguinte operação. A tangente de ângulo é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ela estimou o ângulo em 30 graus. Consultando uma tabela trigonométrica, veremos que a tangente de 30 graus é aproximadamente 0,57. Substituindo esses valores na fórmula fica assim. A tangente de 30 graus é igual a 12 metros dividido pela largura do lago. Multiplicando em cruz, temos a largura do lago igual a 12 dividido pela tangente de 30 graus. 12 metros dividido por 57 centésimos é igual a 21,5 metros. Muito próximo à estimativa de 20 metros feita de cabeça pela Lilian. Lilian, você nasceu no interior, né? Você nasceu numa cidade do interior. Nasci em São Paulo, mas morei no interior por muitos anos. Aí você está acostumado com grandes distâncias. Nós estamos aqui, né, nessa fazenda. Tudo aqui se mede, não se mede mais em metro quadrado aqui, né? Essa fazenda aqui se mede em metro quadrado ou como é que você mede essa fazenda? Não, é por alqueire. Por alqueire? Por alqueire, aí depois cubica em metro quadrado. O sistema métrico decimal é relativamente recente. Ele foi instituído a partir da Revolução Francesa, no ano de 1791. Logo depois, os principais cientistas franceses do século XIX contribuíram para o estabelecimento de um sistema universal que se mostra bastante prático até hoje. Ele homogeneizou vários sistemas de medida que existiam desde os tempos dos gregos e romanos. Antes dessa data, cada região da Europa utilizava distintos padrões de medidas e pesagens, o que gerava muitas confusões entre os mercadores, funcionários públicos e cidadãos comuns. Uma das principais unidades do sistema métrico decimal é o metro, que pode ser dividido em 10 decímetros, 100 centímetros ou 1000 milímetros. A unidade diária do sistema métrico decimal é o are, que corresponde a um quadrado de 10 metros de lado. 100 ares equivalem a 1 hectare, ou a uma região com 10 mil metros quadrados, que equivalem aproximadamente ao tamanho de um campo de futebol oficial. A maior parte das crianças que estudam na cidade não sabem o que é um alqueire, porque elas mal conseguem imaginar um tamanho de uma terra grande, né? O máximo que elas conseguem imaginar é, por exemplo, o tamanho de um campo de futebol. Quantos alqueires tem essa fazenda aqui? Aqui? É. Aqui tem 8 alqueires. 8 alqueires. É aberto. Agora, mas que tipo de alqueire é? Paulista? É alqueire paulista. Mineiro? Tá. Mas que negócio é esse de alqueire? Você sabe dizer o que é um alqueire? Um alqueire Quanto que é um alqueire? 24 mil metros quadrados. 24 mil metros quadrados. É. E você falou paulista porque você está falando de outro alqueire, né? Tem diferença entre o alqueire paulista e o alqueire mineiro, por exemplo. O que você sabe sobre o alqueire mineiro? O alqueire mineiro é 48 mil metros quadrados.
O nome alqueire vem do árabe al-Kail. Al-Kail era o nome que se dava àquelas bolsas ou cestos que se colocavam nos animais de carga, penduradas nos dois lados do seu dorso. Há mais ou menos uns 1000 anos, a capacidade das cestas é que passou a se chamar alqueire, que era usado para indicar uma certa quantidade de grãos. A medida do alqueire em grãos variava de localidade para localidade, até que Dom Manuel I, aquele que era o rei de Portugal na época da descoberta do Brasil, definiu por decreto que o peso de um alqueire seria 13,1 litros. Mais tarde, cerca de 200 anos depois, um outro decreto fixou o alqueire em 13,9 litros. E os camponeses arredondaram esse número e passaram a chamar de alqueire a porção de terra que se podia semear com 14 litros de sementes. O alqueire, portanto, passou de medida de capacidade para medida agrária, usada para medir a superfície das terras semeadas. Aqui na tabela, você pode ver que o alqueire mineiro é o dobro do alqueire paulista e que o alqueire baiano é o dobro do alqueire mineiro. Com o tempo, essas medidas perderam o vínculo com os litros de grãos. Elas foram associadas a outras medidas lineares e de superfície não decimais, como palmos, varas, braças e pés. Praticamente todos que viveram na antiguidade, como os babilônios, egípcios, gregos e romanos, usavam as partes do corpo para medir coisas e distâncias. A polegada, por exemplo, é a medida aproximada deste osso do polegar e equivale a cerca de 2,5 cm. Um pé equivale a 12 polegadas, ou cerca de 30 centímetros, o tamanho aproximado de um pé. Um palmo mede cerca de 22 centímetros, 5 palmos equivalem a uma vara, e 2 varas a uma braça. Você sabe o que é uma braça? Deve ser a distância do braço, alguma coisa relacionada com o braço? Não é, mas sim com os braços abertos, né? Obviamente, a distância entre as pontas dos meus dedos não dá uma braça oficial, porque eu não sou uma pessoa alta, tá? Mas uma braça oficialmente é cerca de 2,20 metros. Uma braça quadrada é um quadrado 2,20 por 2,20. Quanto é que vai dar isso daí? 2,20 por 2,20 dá 4,84. Então dá 10.000 braças quadradas, tá? Paulo, agora eu vou conhecer seus 8 alqueires aí. Vamos conhecer os 8 alqueires do Paulão, tá? Vamos lá. E nos 8 alqueires paulistas do sítio do Paulão, quantos campos de futebol vão caber? Um campo de futebol oficial é um retângulo de 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. São 10.800 metros quadrados. 8 vezes 24.200 é igual a 193.600. Dividido por 10.800 dá 17,92. Ou seja, no sítio do Paulão cabem cerca de 18 campos de futebol. Matemática em toda parte. Nós temos a